Olá, Déboras. Boa noite. Boa noite, minhas irmãs, que talvez estejam hoje pela primeira vez participando desta reunião de oração de Déboras. Boa noite para os irmãos, né, que estejam conosco. De vez em quando eu vejo um ou outro no chat, aparece, escreve alguma coisa, pede uma oração. A todos vocês, bem-vindos a esta reunião, a tudo isso que Deus preparou para mim e para você nesta noite do dia 30 de novembro, último dia do mês. Já estamos quase terminando o ano de 2020. Meus queridos, eu separei hoje um devocional do livro Pão Nosso de Cada Dia, e que me chamou muito a atenção a leitura desse devocional. E tem muito a ver conosco, Déboras. Bem, o texto do devocional, o tema, aliás, do devocional se chama O Exemplo de Arão. Arão, irmão de Moisés. E o texto, a divisa, se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. Eu peço que vocês prestem muita atenção nesse devocional. Diz o seguinte o texto da palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. O autor desse devocional escreveu o seguinte: às vezes somos humilhados e entristecidos por causa da atitude de um filho ou filha, ou por causa de um cônjuge volúvel. Mas quando o Senhor castiga os nossos queridos por falta de comunhão, não precisamos ficar desanimados nem nos rebelarmos. Antes, digamos amém ao castigo que foi necessário, pois, como destaca o salmista em Salmos 19, 9, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Na passagem de Levítico 10, versículos de 1 a 3, Nadab e Abiú foram consumidos pelo Senhor por causa dos seus atos sacrílegos, profanos. O coração de Arão devia estar corroído pela dor quando contemplava os corpos dos seus filhos estirados e mortos no chão do tabernáculo. Apesar de sua profunda tristeza, sabe o que fez o Arão? Continuou executando as sagradas obrigações das quais estava encarregado. Diz F.B. Meyer, um pastor batista e evangelista inglês, que atuou em ministérios e missões evangelísticas em ambos os lados do Atlântico, disse o seguinte: o relacionamento entre Arão e Deus era tão dominante que chegava a silenciar as expressões da natureza.
Ele viu o pecado que seus filhos tinham cometido do ponto de vista divino. Ele reconheceu a culpa dos pecados deles e concordou com os métodos divinos. Pôs a mão sobre a boca, prostrou-se no pó e se calou. Ele sabia que o seu trabalho de sacerdote tinha precedência. Nós também deveríamos sempre tudo subordinar ao serviço e obra de Deus. Quando o Senhor empunha a vara e faz justiça para com um dos nossos queridos que se desviou, devemos seguir o abençoado exemplo de Arão, reconhecendo que o nosso Pai do céu faz acertadamente, vamos nos calar e cochichar. Seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus não há de levá-la até onde a graça de Deus não possa mantê-la. Déboras, há tempo para tudo. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo da gente fechar a boquinha e não falar nada, apenas o silêncio com Deus. E sigamos a nossa tarefa, a nossa missão, a missão que Deus nos deu. Mães intercessoras, mães que oram, mães que insistem diante do Senhor pela salvação dos seus filhos. Embora as circunstâncias não sejam boas, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos seguir as ordens do Senhor. Ele é o nosso general. Nós fazemos parte do seu exército. Vamos orar neste momento pelos pedidos do dia 23 de novembro e também pelos motivos específicos do Desperta Débora. Hoje nós vamos terminar esses pedidos específicos que vão do número 44 ao número 50. Os pedidos da semana passada, na verdade, começa com um agradecimento. A Delma, nossa querida Delma, ela agradece, naquele dia 23, ela agradeceu por suas melhoras na saúde e graças a Deus por isso. A nossa irmã Assunção continua pedindo oração por sua irmã Belinha, que é portadora de câncer. Pediu também oração por seu filho William, que continua com problemas na coluna, e por sua irmã Eulália, moradora no Ceará, aguardando um diagnóstico. Cátia Regina pediu oração pela tia dela, que iria fazer uma cirurgia no dia 25, creio que tenha feito, e que tudo tenha corrido bem. Além desse pedido, ela também pediu por seu irmão Sérgio, libertação, e por sua irmã Sônia. Nossa querida Sara Agra, de Brasília, pediu oração por Paula Borges, sogra do seu filho, com forte depressão. Pediu também por sua filha e sua neta, que naquela ocasião estavam aguardando o resultado do PCR por suspeita de Covid. Terezinha Melo pediu oração por Estelinha e também pelo restante da sua família que ainda não aceitou Jesus. Elaine pede oração por Eduardo, usuário de drogas, que vem destruindo a sua família. Maria José Afonso pediu oração por suas filhas e netos. Janete Portugal, por sua família, citou filhos, netos, nora e genro, para Deus dar saúde, paz e sabedoria nesses tempos difíceis. Leia Souza pediu oração por Carlos, filho de uma Débora de Mauá, envolvido com drogas, o que tem entristecido muito a sua mãe,
que vem sofrendo por esses motivos. Celeste Aida pediu oração por Tiago Barreto Casquilha e Iveson Rodrigues Casquilha. Elisângela Manhães pediu por sua irmã Juliana e seu esposo. Joseli Araújo, pela saúde de sua filha Rafaela. Cláudia Lopes, por sua própria saúde. Edir Pessoa, pela conversão de sua família e pela cura de uma vizinha, Dona Luzenir, além de pedir oração por sua sobrinha Aline. Neinha pediu oração por sua filha Marcela. Adriana Duarte pediu oração por sua saúde. Francisca Paiva pediu oração por Fabiana Silva, que perdeu o esposo no dia 20 de novembro, e também pelos filhos desta vizinha. Que Deus conceda o consolo. Márcia Maria pediu oração por Laura, Lívia e Juliana. Motivo: saúde. E por fim, Delma pediu oração por seu neto, Victor, internado fazendo exames para diagnosticar o motivo de febre todos os dias. Nós conversamos, eu e a Delma, e graças a Deus, esse menino, esse jovenzinho, tem 17 anos, não tem mais febre, foi atendido e o médico tomou as providências que precisava tomar. E agora eu vou relacionar aqui os pedidos de oração do número 44 ao número 50, que são motivos específicos do Desperta Débora. Oro pela coordenadora nacional, nossa irmã Hélida Paixão, pelas coordenadoras regionais, especialmente pela coordenadora da região Sudeste, que é a pastora Alvani, pelas coordenadoras de estados, especialmente pela pastora Silvia Barreto, que é a coordenadora do estado do Rio de Janeiro, pelas coordenadoras de cidades, de igrejas, grupos locais e por suas famílias. Que o Senhor esteja com sua mão estendida, guardando e livrando de todo ataque do mal. Oro por cada Débora, para que o Espírito Santo não permita que deixem o compromisso de orar pelos filhos e também com eles diariamente. Que o Senhor proteja suas famílias e salve, cure e liberte em nome de Jesus. Oro pela vocação dos nossos filhos, que o Senhor possa orientá-los na escolha certa de sua profissão, abrindo e fechando portas para o melhor desempenho de seus dons e talentos a serviço do reino. Oro pelos futuros cônjuges de nossos filhos, pelos períodos de namoro, noivado e casamento. Que cada um saiba se colocar na presença do Senhor, que Deus os esteja preparando um para o outro. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes de nossa cidade, estado e nosso país. Que o poder transformador do Evangelho de Jesus alcance milhões, alterando-lhes o curso da vida e abrindo os seus corações para o Senhor. Oro para que o Senhor livre nossos filhos do medo das doenças, medo dos problemas, medo do futuro. E por fim, oro pela saúde física e emocional das crianças, dos adolescentes e dos jovens vítimas de abuso e violência de qualquer tipo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de ter lido e ouvido este devocional, eu tenho a te pedir, ó Deus, que nos ajudes a sermos como Arão, responsáveis com a missão que nos foi entregue, a missão de mãe que ora por seus filhos. Que nada nos distraia, Senhor, desta missão que nos destes. Ajuda-nos, pois, Senhor, a ter sempre em mente este foco,
o foco da intercessão por filhos, por juventude, por famílias, para que a graça salvadora do Senhor alcance cada um. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor todos esses pedidos que foram feitos na semana passada. Tivemos a semana toda, Senhor, orando por esses pedidos. E agora, mais uma vez, neste momento, nós estamos entregando-os em Tuas mãos. Sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. E pedimos também, ó Deus, que essas orações que acabamos de fazer, especificamente por filhos, pedidos esses que constam de uma lista de 50 pedidos específicos de oração pelos filhos. Que cada mãe, cada pai que está neste momento, nesta reunião, tendo ouvido esses pedidos de oração, tenham colocado os nomes dos seus filhos, netos, dos seus parentes, seus sobrinhos, amigos dos filhos, diante do Senhor. Agora, Pai, muito grata ao Senhor pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela saúde que Tu nos dás. Muita gratidão, Senhor. Nossa vida deve ser uma vida de gratidão ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios recebidos? Louvor, gratidão, adoração, perseverança na oração, confiança no Senhor. Recebe-nos, ó Deus, durante todo este momento, esses momentos que teremos agora de reunião, momentos que foram separados e preparados pelo Senhor para nos abençoar. E que todos, ó Deus, não se distraiam nesta hora, mas que prestem atenção em tudo que já começou a acontecer e que vai continuar no decorrer desta reunião até o seu término. Obrigada, meu Pai, pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a apresentar os momentos da nossa reunião. Hoje nós teremos algumas fotos, recordação de uma viagem que 15 Déboras da PIB fizeram em setembro de 2018, com destino a Italva, especialmente na Igreja Batista Ebenezer, em Guarnieri, o nome do bairro, onde ali nós estivemos implantando o Desperta Débora e consagrando, junto com o pastor da igreja, a coordenadora daquele grupo, nossa querida Isabel Monteiro. Isabel Monteiro, ela frequentou muitos anos a nossa reunião na PIB, até que Deus a levantou como coordenadora das Déboras da igreja Ebenezer, lá em Guarnieri, Italva. Então nós vamos matar a saudade vendo essas fotos. Em seguida, nós teremos uma linda jovem da nossa igreja cantando Tu És a Razão. E junto com ela, a sua prima, outra linda jovem, tocando o seu violão. A seguir, pastor Dami Ferreira, com uma mensagem muito abençoadora, como sempre, intitulada Esperança, Força Interior. Logo após o pastor Dami, teremos um momento testemunho com a nossa irmã Valdete, membro de nossa igreja. Valdete traz um testemunho acerca até da minha pessoa, né? Vocês vão ver. Thalita Siqueira, cantando Deixa Deus Te Usar. Logo após, Roseli,
coordenadora das Déboras de Caxias, fazendo o momento intercessão. E completando esse momento, após a intercessão, nós teremos a nossa irmã Ésia Lousada, também trazendo uma reflexão bíblica para nós. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima e aquele que permanecer. Desperta, oh, oh, desperta, não perca mais tempo. Jesus está voltando. Oh, desperta. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história, escrever. O Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar. O som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história, escrever. O Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar. O som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do meu respirar. O som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar.
esperança é uma força maravilhosa que cada pessoa pode acionar de dentro de sua vida. Mas depende muito do objetivo para o qual dirigimos a nossa esperança. Se alguém põe a sua esperança na vida material como algo definitivo, não vai ser feliz. Ouça o que a Bíblia diz. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Salmo 39, de 3 a 7. Aqui está o grande segredo da vida. Esperança posta em Deus. Esta é a direção certa da nossa esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite, queridas Déboras, unidas num só coração e numa só fé. Eu sou Valdete, uma Débora da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e nesta noite tenho o privilégio de participar de mais um culto do Desperta Débora, trazendo e compartilhando um lindo testemunho que vai impactar as nossas vidas. Portanto, queridas irmãs, nos acompanhem em oração. Em 1999, a nossa igreja realizou um encontro de casais e convidamos esse querido casal, a Rita e José Luiz, para fazer parte deste encontro, para participar deste evento. Eu e Gomes nos tornamos muito amigos deste casal e eles então, com muita gentileza, aceitaram. E foi neste encontro de casais que nós dizemos para as irmãs da nossa alegria de ver a Rita se ajoelhar diante do Senhor Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Ali, naquele encontro de casais, Deus escrevia uma nova história na vida da Rita. A partir dali, minhas queridas Déboras, a Rita passou a ser uma serva fiel, dedicada aos trabalhos do Senhor, interessada em ler a palavra de Deus, em aprender mais do Senhor Jesus e sendo fiel aos trabalhos da igreja. Ela tinha alegria de comparecer à casa do Senhor. E assim a nossa amizade se fortaleceu, não só entre nós, mas entre as nossas famílias. Queridas, em 2001, eu e a Rita descobrimos um projeto de oração que se chamava Desperta Débora, Mães que Oram por Seus Filhos. E então nós descobrimos também um congresso que haveria na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E muito animadas e cheias de expectativas, nós nos inscrevemos e rumamos para lá, eu, ela e Gomes, para conhecer aquele tão maravilhoso trabalho. Chegando lá, minhas irmãs, nós ficamos impactadas com tudo que vimos e ouvimos. Eram centenas de mães naquele auditório, se prostrando diante do Senhor, derramando suas lágrimas, colocando seus filhos no altar do Senhor. E assim, minhas queridas, nós podemos desfrutar e conhecer melhor o poder da oração. O poder da oração de uma mãe quando ora pelos seus filhos. E assim eu e Rita voltamos daquele congresso muito animadas, cheias de sonhos, só pensando nas mães de nossa igreja, que precisavam também conhecer aquele maravilhoso trabalho
que coloca em nossos corações de como a oração pode transformar vidas. Nós ali estávamos preocupadas com os nossos filhos, com a juventude da nossa igreja e com os jovens da nossa nação. E assim, queridas, nós nos interessamos em aprender melhor sobre aquele trabalho. E então conhecemos a Darda, uma coordenadora do Desperta Débora da Igreja Maranata da Tijuca. E a Darda nos convidou para que pudéssemos participar das reuniões da sua igreja, para que ali, em comunhão com as irmãs, nós pudéssemos orar juntas e poder sentir o desejo de implantar esse trabalho em nossa igreja. E assim, queridas irmãs, frequentando aquelas reuniões, nós crescemos, aprendemos e pudemos aplicar em nossa igreja, implantando este lindo trabalho do poder da oração, mães que oram por seus filhos, em nossa igreja. Iniciamos as nossas reuniões muito simples, pois tínhamos apenas 4 a 5 pessoas que frequentavam as nossas reuniões, que era eu, Gomes, a Rita, o Jairo, um querido diácono de nossa igreja. Eu levava a mensagem, dirigia as reuniões e ali nós orávamos, pensando, desejando convidar muitas mães para conosco dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos filhos. E assim nós fomos orando. Mas uma coisa começou a me preocupar. Era que em todos os trabalhos implantados nas igrejas, havia uma coordenadora do Desperta Débora. E nós também precisávamos ouvir a voz de Deus para ver quem Ele indicaria para ser a nossa coordenadora do Desperta Débora. Conversando com a Rita, ela me disse, não, Valdete, fica você mesma, porque você tem mais experiência, você já tem uma carreira cristã de alguns anos, então você está preparada para ser a nossa coordenadora. Então continue a dirigir as nossas reuniões. E eu disse para a Rita, não, Rita, nós precisamos ter uma coordenadora que seja segundo o coração de Deus. Nós vamos continuar a orar, porque Deus há de nos mostrar. Ela concordou e nós continuamos a orar por este assunto. Um dia eu estava em casa, fazendo o meu devocional, lendo a minha Bíblia, orando, e Deus falou ao meu coração, escreva uma carta para a Rita. E a Rita não sabia de nada, orava junto comigo para que isso acontecesse. E eu disse para o Senhor, Senhor, mas escrever uma carta para a Rita? Como assim? Ele disse, escreva uma carta, mas escreva tudo o que eu te disser. Então o Senhor me levou ao livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos de 6 a 8, que diz, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Queridas Déboras, quem não treme diante dessas promessas? E assim eu continuei a escrever a carta para a Rita. Quando eu terminei de escrever, eu liguei para a Rita e disse que precisava falar com ela. E no dia seguinte, a Rita recebeu a mim e ao Gomes em sua casa. Eu levei a carta e entreguei a Rita para que ela lesse. A Rita leu a carta
e nós oramos depois. Queridas irmãs, quando nós terminamos de orar, eu senti no meu coração de que Deus havia confirmado no coração da Rita de que ela deveria aceitar ser a nossa coordenadora do Desperta Débora. E assim nós nos abraçamos e agradecemos ao Senhor, pois a Rita aceitou o grande desafio. Pois antes ela havia me dado muitas desculpas, porque ela era uma crente nova, porque ela não tinha experiências de dirigir reuniões, nem cultos, e como ela ficaria à frente de um ministério desse porte. E então, quando Deus falou ao meu coração, eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor também precisa confirmar no coração da Rita. E o nosso Deus, queridas irmãs, não é Deus de confusão. É um Deus que nos mostra, que manifesta o seu poder, que manifesta a sua vontade em nossas vidas, para que saibamos que o nosso Deus é fiel. Diante daquelas promessas que Deus fez a Josué e que ele passasse para o seu povo, assim a Rita assumiu este cargo de tanta responsabilidade, mas que ela tem desincumbido esta missão debaixo das mãos poderosas do Senhor, sempre buscando a direção do Senhor. Queridas irmãs, nós sabemos que Deus nos planta em determinados lugares. E só resta a nós, servas do Senhor, obedecer. O Senhor plantou a Rita no lugar certo e ali ela tem produzido muitos frutos. Embora eu seja uma Débora um pouco ausente, como as irmãs sabem, mas eu tenho acompanhado todo o desenrolar, o desenvolver deste trabalho. Porque, irmãs, eu tenho visto aquela sala cheia de mães ajoelhadas, orando, clamando por seus filhos. E também tenho sabido dos frutos que Deus tem feito produzir naquela sala de oração. Tenho visto também a Rita levar este ministério de fora das quatro paredes. Ela tem implantado projeto de Desperta Débora em outras igrejas. E ela tem preparado coordenadoras para este maravilhoso trabalho. Queridas irmãs, nosso Deus é assim, tremendo. Ele faz maravilhas no nosso meio. Como então diz o texto de Josué, quando ele reuniu o povo e leu a palavra de Deus. Santificai-vos, pois hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E assim, queridas irmãs, continuemos a trabalhar. Deus também, em 2001, deu um ministério para eu e Gomes, que é trabalhar com casais, um ministério com casais. E nós, desde aquela época, na verdade, desde 1990, quando nós fizemos o encontro de casais, nós começamos a trabalhar neste ministério que Deus tem trazido muitos frutos. E neste ano de 2020, eu e Gomes completamos 30 anos de abençoado e frutífero ministério. Então, queridas irmãs, pergunte a Deus o que é que Ele deseja fazer com a sua vida. Muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço muito a nossa coordenadora e grande amiga Rita por ter iniciado esse trabalho tão abençoado ao seu lado. E rogo ao Senhor que Ele derrame sobre você e sua família muitas bênçãos, para que você continue sendo essa líder abençoada segundo o coração do Senhor. Uma boa noite e um beijo no coração de todas vocês.
chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Essas são as palavras do nosso Deus. Ele está cuidando de tudo. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar da sua vida. Te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, de tudo que te faz chorar. Deus cuida de você. Amém. Boa noite, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui essa noite porque a Rita, essa irmã e coordenadora amada, aí da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, me pediu para trazer uma oração pelos nossos filhos, sabe? Porque nós somos intercessoras e nós estamos aqui como Débora. Meu nome é Roseli, sou da Igreja Cristã de Nova Vida de Jardim Primavera. E pela misericórdia de Deus também estou coordenando a cidade de Caxias. E eu fico muito feliz porque eu amo orar pelos filhos, eu amo orar. E principalmente por esses que nós amamos, né? Em Colossenses 4 diz para nós perseverarmos na oração com ações de graça.
Nós temos que ser perseverantes. Não podemos parar pelo meio do caminho, porque aqueles que param, que desistem, não são dignos de receber a bênção do Senhor. Nós somos perseverantes, nós vamos até o fim, orando pelos nossos filhos. Enquanto Deus nos dá força, nós temos que orar. Mesmo que a gente alcance a bênção. Às vezes bênção de salvação, de restauração, de avivamento. Sempre há algo para orarmos. É orar sem cessar, diz a palavra do Senhor, não é mesmo, amados? Então nós vamos orar. E eu queria de enfatizar bem, de deixar bem claro os nossos alvos de oração. E os nossos alvos são algo muito especiais, porque são alvos em que nós somos focados a interceder nesses alvos, porque eles são fundamentais para que as coisas aconteçam na vida dos nossos filhos, né? A primeira é pela conversão dos nossos filhos. Não é a mãe o pai que não quer que seus filhos se convertam. Ah, irmã, não vou orar pela conversão do meu filho, que meus filhos já são convertidos. Irmã, tem sempre uma irmã precisando das nossas orações, não é mesmo? Tem sempre alguém necessitando, né? Que nós oremos umas pelas outras e pelos filhos de uma das outras. Então vamos orar pelos alvos da oração. E esse primeiro, então, gente, é demais, né? A conversão dos nossos filhos. Quantos filhos precisam se converter, não é mesmo? Louvado seja Deus. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que temos, Senhor, de ainda estar na Tua presença, de clamarmos o Teu nome, de orarmos, Senhor, como é bom orar, como é bom saber, Senhor, que nós temos a quem elevar os nossos pensamentos, as nossas orações, os nossos clamores, Senhor, os desejos, Senhor, os anseios que temos guardados em nós. Senhor, nós ansiamos, nós queremos, Senhor, de maneira muito especial, que nossos filhos se convertam a Ti, que nossos filhos se rendam a Ti. Senhor, quantas mães estão clamando para isso, para que seus filhos dobrem os seus joelhos e reconheçam que Tu és o Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, o Deus que restaura, o Deus que vivifica, o Deus que faz a diferença. Senhor, converta nossos filhos. Senhor Deus e Pai, converta netos também, converta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, jogados neste mundo, que não querem saber de Ti. Senhor, nós clamamos, Senhor, por esses, Senhor, que ainda tem rejeição, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que ainda não se renderam aos Teus pés. Por misericórdia, Senhor, converte, Senhor, salva os nossos filhos, liberta, Senhor, desse mundo, Senhor, que só traz coisas ruins, esse mundo que não é Teu, esse mundo que jaz do maligno, como diz a Tua palavra. Então, que haja conversão dos nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, pela restauração. Restauração, Senhor, dos jovens que estão dentro da igreja e daqueles, Senhor, que estão fora. Restaura, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta ao primeiro amor. Que eles sejam restaurados de dentro para fora. Que haja um ânimo, Senhor, que haja, Senhor, reverência na Tua presença. Quantos estão na igreja, Senhor, são levitas, são músicos, mas na realidade precisam ser restaurados, precisam ter um reencontro real contigo, Senhor, em nome de Jesus. Traz restauração, Senhor, na vida, Senhor, dos nossos filhos, na vida daqueles, Senhor, igual as Déboras e tantas mães estão clamando. Restaura, Deus, restaura essas vidas para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Oh, Pai, que haja um despertamento missionário entre os nossos jovens, que eles se despertem para, Senhor, para as missões, que eles sejam missionários, se não forem missionários, que eles sejam intercessores das missões, que sejam auxiliadores, que sejam colaboradores, Senhor, das missões, mas que eles amem, Senhor, ver outras pessoas se rendendo aos Teus pés. Coloque amor pelas missões, coloque amor pelas almas, para que eles se tornem, Senhor, de alguma maneira, Senhor,
como missionários, colaboradores, aqueles que participam, Senhor, de maneira evidente, Senhor, na salvação de outras vidas. Em nome de Jesus, Pai querido e santo, Senhor, Deus amado, Deus santo, nós queremos, Senhor, consagrar uma geração compromisso, Senhor. Que seja uma geração comprometida com a Tua obra. Senhor, que essa geração se comprometa, Senhor, em fazer a Tua vontade. Se rendam aos Teus pés, Senhor. Certo, Senhor Deus e Pai, que Tu és o Deus que faz a diferença, que Tu és Deus que muda a vida, Tu és Deus que conserta, Tu és Deus que dá um ponto final nas coisas, Senhor, ruins, Senhor, e dá uma nova vida, uma vida, Senhor, dedicada à Tua obra. Então, Senhor Deus e Pai, Deus de poder, Deus de glória, nós consagramos, Senhor, cada vida, essa geração, que seja uma geração comprometida com a Tua obra, comprometida, Senhor, em fazer aquilo que Tu determinaste, em fazer aquilo, Senhor, que Tu dás, Senhor, porque Tu dá dom, Tu dá, Senhor, de maneira especial, dons especiais para os nossos jovens, e que eles se comprometam, Senhor, em trabalhar na Tua obra, com amor, com gozo, Senhor, pela obra do divino Deus, do Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Deus, nós queremos também, Senhor, nós desejamos, é anseio do nosso coração, que haja um avivamento, Senhor, nas escolas, nas universidades, naquele lugar, Senhor, onde os nossos jovens passam tantas horas, às vezes a grande parte do seu dia é dentro das suas escolas, é dentro da universidade. Senhor Deus e Pai, por misericórdia, Senhor, aviva, Senhor, que eles não tenham vergonha do Evangelho, Senhor, que eles tenham prazer de dizer que Te servem, que são Teus servos, Senhor, que eles frequentam a igreja, que eles não se envergonhem de falar no Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que se envergonham de Ti, Senhor, Tu também se envergonhará deles, Senhor. Que eles, Senhor, tenham desejo de invocar o Teu nome, Senhor, de falar do Teu nome, ali onde eles estão, para que outras pessoas se convertam ali. Aviva, Senhor, nossos jovens, aviva essas universidades, essas faculdades, Senhor, aonde estão os jovens, tenha um jovem cristão, dá a ele sabedoria, criatividade, Senhor, e desejo de falar no Teu nome, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Pai, eu ainda, Senhor, junto com as Débras, junto com essas coordenadoras, junto com essas mulheres de oração, te pedir, Senhor, pelos jovens, Senhor, que perderam seus pais. Senhor, Tu sabe que os dias são maus e essa pandemia veio, Senhor, para tirar a vida de muitos pais, Senhor, têm perdido seus filhos, muitos filhos têm perdido seus pais, têm perdido seus avós, seus entes queridos. Pai, quantos têm enterrado, Senhor, os seus amados, sem nem sequer ver, sem velar, sem ver o que está acontecendo. Pai querido e santo, consola, Senhor, traz refrigério para essas almas. Senhor, quantas mães estão perdendo seus filhos também, Senhor, aí nas drogas, Senhor, filhos, Senhor, que estão sendo baleados, filhos inocentes, baleados, morrendo. Senhor, por misericórdia, Senhor, leva essas mães à Tua presença, que Tu possas consolar, que Tu seja o consolo de cada mãe, de cada pai, Senhor, em nome de Jesus. Te peço ainda, Senhor, junto com as minhas amadas, pelos jovens da MPC, Senhor, pela Escola da Vida, Senhor, esses jovens que são incansáveis em trabalhar para Ti. Dê-lhes saúde, Senhor, dê-lhes ânimo, Senhor, para eles prosseguirem essa jornada e nos ajuda a ajudá-los, Senhor, porque eles necessitam não só das nossas orações, mas que nós possamos estender as nossas mãos para auxiliar esses jovens, em nome de Jesus. Pai, Tu és Deus perfeito, Tu és Deus poderoso. Senhor, ainda te peço, Senhor, pelo pastor Jeremias, que está passando aí por um problema grave de saúde. Senhor, Tu
sabe quantas batalhas ele já venceu, que essa batalha seja mais uma vencida, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do teu servo, cuida também do pastor Marcelo, Senhor Deus, daqueles que estão à frente desses trabalhos. Senhor, eu te peço por cada coordenadora de estado, coordenadoras nacionais, internacional, como a L da Paixão, Senhor, coordenadoras de igreja, coordenadora de cidade, coordenadoras, Senhor Deus, que estão voltadas para Ti. Te peço por cada Débora, Senhor, do nosso país, do nosso estado, das nossas igrejas, da nossa vizinhança, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos forças para prosseguir, que nós sejamos, como disse a Tua palavra, perseverantes, Senhor, nas nossas orações. Senhor, nós não queremos, Senhor, ser mulheres que oram hoje e depois desistem. Não, Senhor, nós queremos ser perseverantes. Nos ajuda, Senhor, sustenta-nos em Tuas mãos poderosas, para que continuemos nessa jornada, porque, Senhor, nós sabemos que Tu há de nos dar a vitória, Senhor, e somos mais que vencedoras quando estamos contigo. Então, o que queremos, Senhor, é prosseguir, sem desanimar, sem parar, sem murmurar, Senhor, e animadas, Senhor, certa, Senhor, de que aquele Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso para fazer milagre. É um Deus que muda a história de nossas vidas e da vida dos nossos queridos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço por tudo que Tu tens feito, e eu tenho certeza que muito mais Tu has de fazer, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus seja com todas, que Deus nos anime, sejamos perseverantes no poder da graça do Senhor. Amém. Obrigada, Débora. Fica com Deus. Que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre as suas vidas e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridas Déboras da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, eu gostaria, irmãs, que nós meditássemos um pouquinho sobre o que o evangelista Lucas, no capítulo 7, do seu evangelho, ele registra sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele diz o seguinte: poucos dias depois, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a vizinhança. Minhas queridas, esse texto ele nos traz assim algumas lições que são muito importantes. Aqui nós temos o seguinte: duas multidões, né? Uma que seguia Jesus, estava com ele, e seguiam, na sua maioria, por causa dos milagres que ele viu Jesus fazer, e assim o nome do Senhor ia sendo exaltado. E Jesus entra ali em Naim, naquela cidade onde estava acontecendo aquele fato tão triste. E com certeza ele não entrou ali por um acaso, que Jesus nunca faz nada por um acaso. Ele sabe aonde vai, ele tem os seus propósitos e nunca age antes e nem depois. E o que o evangelista Lucas registra, né? Que ela era viúva e só tinha um filho. Nós não sabemos por quanto tempo essa mulher ela tinha ficado viúva e qual a idade desse filho, né? Mas era um jovem. E havia essa outra multidão que seguia com aquela mulher.
e ela chorava. Então nós vimos aí uma mãe que chora. E qual a atitude de uma mãe quando perde um filho? Quando ele morre? Nada mais lógico e justo do que chorar, né? Porque as lágrimas é um recurso que nós temos para desabafar a nossa dor, a nossa tristeza. Aquela mulher agora se vê totalmente sozinha. Quando seu esposo faleceu, ela ficou responsável por aquele filho, em criar esse menino, e agora a dor de perder o seu filho. Nós sabemos que Lucas não registra, mas possivelmente, quem sabe ela não tenha clamado, não tenha pedido a Deus, e aconteceu o que ela queria, que nenhuma mãe quer: perder o seu filho. É uma dor muito grande, porque é um pedaço que se vai. Ainda que ela tivesse 10 filhos, um faz a diferença, que cada um tem o seu jeito de ser. É um pedaço, é uma dor, e a pessoa acaba também, uma parte da pessoa morrendo junto. E Jesus, naquela multidão, tinha tantas pessoas ali, mas ele sabia quem era a mãe, porque Jesus sabe quem é quem. Pode ser uma multidão, mas o Senhor, ele consegue identificar quem é quem, sabe da dor e das nossas lutas. E então nós vimos ali aquela multidão, quando o Senhor mandou que aquele esquife, né, que aqueles homens que conduziam, parassem, eles não imaginaram o que ia acontecer. Aquela mãe também talvez nunca tenha imaginado o que iria acontecer, porque Deus sempre nos surpreende. Ele faz muito mais além do que nós pedimos e nós pensamos. Às vezes nós oramos, às vezes até esquecemos da oração que fazemos, ou estamos sempre lembrando, mas Deus sempre vai fazer o melhor. Às vezes, querida, a nossa fé, ela é provada até o último instante, esgota todos os recursos. E ali esgotou os recursos, o clamor daquela mãe, que agora vai cabisbaixa, chorando, para sepultar o seu único filho. E Jesus chega para ela e diz assim, né? Não chores. Ele sempre vai contra a lógica humana. Eu, como capelã hospitalar, já tenho vivenciado muito essa situação. Eu nunca disse para uma mãe que perde seu filho, ou outra pessoa querida, né, da família, eu nunca digo assim, olha, não chore não. Pelo contrário, eu falo, chora. Chora, porque as lágrimas, o choro, é um recurso que a pessoa tem para poder desabafar. Mas só que o Senhor Jesus, ele tinha autoridade para falar àquela mãe que chorava. Chore não, sabe por quê? Ele sabia o que fazer. Às vezes nós não sabemos o que fazer. As pessoas que estão ao nosso redor não sabem o que fazer, porque o salmista diz que vão é o socorro do homem. Às vezes as pessoas querem nos socorrer, mas não sabem como socorrer. Mas ele sempre sabe, quando ele está presente, ele sempre sabe o que fazer. E ele vê aquela mãe. Ele não faz nada sem um propósito. Entrou naquela cidade para realizar ali o seu propósito. E ali ele ressuscita aquele rapaz e o devolve à sua mãe. E qual é o resultado disso? A multidão glorificava o nome de Deus. A multidão exaltava o nome do Senhor. Lucas não registra a atitude da mãe, mas nem precisa registrar, porque eu fico assim imaginando a cena, a alegria daquela mãe abraçando seu filho, o filho abraçando a sua mãe, e ela que estava levando seu filho para ser sepultado, agora ela volta para casa com seu filho e também glorificando, exaltando o nome do Senhor. Queridas, tudo aquilo que Deus faz, ainda que aos nossos olhos pareça o pior, se somos o seu povo, tudo acontece para a honra e glória do nome do Senhor. Deus quer salvar vidas, o Senhor Jesus quer restaurar vidas. E havia multidões ali, pessoas no meio daquela multidão, que muitos ainda que o seguiam por causa de seus milagres, e ele não perdeu a oportunidade de realizar mais um milagre e de dizer, olha, eu estou aqui, o meu Pai está presente e eu vou operar mais esse milagre para que vocês vejam
para que eu fui enviado. Em o próprio evangelista Lucas, no capítulo 4, o Senhor Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para evangelizar os pobres, para restaurar, dar vista aos cegos, para libertar os cativos, os presos. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E ali estava ele para devolver a vida àquele rapaz, devolver a vida àquela mãe, dar vigor espiritual, ânimo físico, restaurar as emoções daquela mulher, daquela multidão que caminhava ao lado dela, mas só de cabeça baixa, chorando junto com ela, mas para eles não tinha mais o que fazer. Mas nessa hora, que lições nós tiramos disso? Que se você estiver vivendo um momento que aos seus olhos não tem o que fazer e que ninguém pode te socorrer, Jesus está presente, então ele sabe o que fazer. E qual é o propósito dele nessa situação? Quem sabe há anos esperando um milagre? Só, queridas, que o tempo de Deus não é o nosso. Deus, ele é eterno, então ele não conta o tempo como nós. Um dia para ele é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia, a noite e o dia para ele é a mesma coisa. Para nós o tempo conta, mas para ele não. Ainda que ele chegue à meia-noite, ele vem. Eu li isso num livro de meditação sobre resposta às orações, e o autor dizia: olha, não deixe de crer, porque ainda que ele venha meia-noite, antes que o ponteiro bata meia-noite, ele virá. Pode ter certeza, querida, que o Senhor virá em seu socorro. Ele vai te socorrer, ele vai transformar o seu choro. Você é uma mãe que chora como essa viúva de Naim? Você é essa mãe que talvez já tenha perdido um filho ou mais de um, ou está perdendo seu filho para as drogas, para uma vida, longe do Senhor, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está vindo. Jesus está vindo e ele te vê. Ele viu aquela mãe que chorava e vê você também. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está vendo essa mãe. Creia sim. Não desista, não perca a esperança. Você está de cabeça baixa? Você está chorando? Como está o seu filho? Como está a sua vida? Jesus sabe. E tudo ele faz para a honra e glória do seu nome. Ele vai te responder sim, querida. Sabe para quê? Porque ele quer que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado. Talvez você seja uma mãe da cidade do Rio de Janeiro, de outra parte do Brasil, escondidinha aí nesse cantinho, talvez que ninguém sabe da sua dor, mas ele sabe. Então, nessa hora, eu gostaria que você não perdesse a esperança, que você continuasse acreditando sim, que o Senhor, ele te ouve, que o Senhor vê cada lágrima que você tem derramado, mãe, avó, tia. Cada lágrima, o Senhor, ele está vendo. Ele está vendo seu filho, ele vê o seu neto, ele vê o seu esposo, ele está vendo e ele virá em seu socorro, ainda que venha meia-noite, porque na vida dessa mulher, da viúva de Naim, para ela era meia-noite, porque para ela já tinha esgotado as esperanças. Mas Jesus viu a sua dor, Jesus viu a sua tristeza, viu a sua angústia, e ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos. A ele honra e glória, e com certeza o nome do Senhor será glorificado nessa situação, como o nome dele foi glorificado ali naquela multidão, porque nada ele faz sem um propósito. Então que Deus continue te abençoando. Você não é inferior a essa viúva de Naim. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus em poder e glória a realizar qualquer milagre, porque para ele não há impossível. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre qualquer situação. E que Deus, queridas, continue te abençoando e que você não desista de Jesus, que você continue clamando, porque ainda
que Ele venha à meia-noite, Ele virá. E que Deus a todos continue nos abençoando. Amém. Como foi bom, né, minhas irmãs, meus irmãos, esse tempo que passamos juntos, diante desse banquete espiritual preparado por Deus. Nós só temos que realmente louvar a Deus, agradecer a Deus, honrar o seu santo nome, porque Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós de uma maneira tão especial que a gente nem consegue alcançar. Mas Ele é Deus e ninguém explica Deus. Somente Deus é Deus mesmo. Com relação àquelas fotos, a gente sente realmente uma saudade muito grande. Foi uma oportunidade que tivemos de viajar daqui do Rio até lá, nesta cidade, Italva, perto de Campos. E ali passamos 2, 3 dias em perfeita comunhão. Foi maravilhoso, comemos juntos e rimos e brincamos e louvamos a Deus, lemos a palavra juntos. Enfim, fizemos cultos todos ali juntos. Deus foi tremendo conosco, não só na viagem de ida e volta, mas lá também na casa da nossa irmã Isabel. Fomos muito bem recebidos pela sua família. Vamos agora à nossa gratidão a Deus. Em primeiro lugar, como sempre, por tudo que vimos e ouvimos, por tudo que Ele mesmo preparou para nos abençoar nesta noite. Nossa gratidão à jovem Júlia e à sua prima Lívia. E assim nós pudemos acompanhá-las com esta belíssima canção, Tu és a razão. Somente Deus, somente Jesus é a razão do nosso viver. Nossa gratidão ao pastor Dami Ferreira. O pastor Dami Ferreira teve meio dodói, precisou passar por uma cirurgia, mas graças a Deus, graças às orações do povo de Deus, muitas Déboras também orando por ele. E nós só temos a agradecer ao nosso Senhor pelo cuidado que teve com o pastor Dami. Espero que nesta noite ele esteja assistindo esta reunião. Agora, nossa querida Valdete. Nossa gratidão, a minha gratidão a Valdete, pelo testemunho que ela preparou sobre a minha pessoa, como escolhida por Deus para ser a coordenadora das Déboras da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a partir de abril de 2002 até a presente data. Não sei até quando Deus vai me manter como coordenadora, mas até aqui eu posso dizer, o Senhor me ajudou. Por isso eu me alegro no Senhor. E eu quero ler para vocês, rapidamente, a carta que a Valdete escreveu para mim, quando eu pensava que ela seria a coordenadora das Déboras da PIB. Por todas as razões que ela falou no vídeo dela. Ela disse para mim, Deus está me dizendo, querida Rita, que não sou eu que estarei à frente para conduzir as Déboras, pois o meu tempo de líder já passou na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Talvez ele esteja me preparando para começar ou dar continuidade a algum trabalho em outro lugar. Deus é soberano, não é? Ele só tira alguém quando já preparou outro alguém para ficar no lugar. O trabalho dele não pode parar até que Jesus volte. Deus é o dono da obra. Nós somos seus operários e Ele nos dá todo o recurso para continuarmos neste trabalho, que para nós tem peso de glória, como nos diz o apóstolo Paulo. Você é a pessoa que Deus usará poderosamente, porque Ele opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar.
Sei que você entendeu verdadeiramente o grande poder que há neste projeto do Desperta Débora. Trabalhe com as ferramentas que Deus já lhe deu: o amor, a fé, a paciência, a simpatia, a responsabilidade, o compromisso e o desejo sincero de agradar ao Senhor. O resto deixa com Ele, pois de tudo é sabedor. Desejo-lhe muitas alegrias e mais firmeza na fé, decorrente deste trabalho que você abraçou. Você verá a cada dia que Deus é simplesmente maravilhoso. Deus a abençoe rica e poderosamente. Estarei aonde estiver, orando, intercedendo junto com você. E as nossas orações estarão no mesmo cálice que transbordará na terra para regar, abençoando a nós mesmas e a muitas outras vidas. 14 de abril de 2002. Lá se vão 18 anos desse ministério por mim abraçado, e eu só tenho que agradecer a Deus e a todas as minhas companheiras de trabalho, de oração, de intercessão. Nossa gratidão também a Thalita Siqueira com um belíssimo louvor que me emocionou logo que eu recebi o vídeo. Eu disse a ela que eu chorei quando eu ouvi esta música. Deixa Deus te usar, minha irmã. Deixa Deus te usar, Débora. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Minha gratidão, nossa gratidão, a irmã Roseli, coordenadora das Déboras de Caxias, que amorosamente gravou 3 vídeos para as nossas reuniões. Testemunho, reflexão bíblica e o vídeo de hoje fazendo a intercessão. E a irmã Esa Lousada, que da mesma forma, amorosamente, também gravou 3 vídeos, um deles testemunho, o outro intercessão, e hoje nos trouxe a reflexão bíblica. Como somos abençoados por Deus, através dessas irmãs queridas que se deixam ser usadas por Deus. Antes de encerrar esta reunião, devo dizer que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E para a meditação da semana, deixo os versículos de 1 a 4 do livro divino de 1 João, capítulo 4, que diz assim os versículos: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, Déboras queridas, não se esqueçam, Deus, somente Deus, Ele que domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, pois a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E não nos esqueçamos disto aqui, de que não geramos filhos para povoar o inferno, mas para estarem rendidos aos pés do Senhor. Seja onde eles estiverem, seja fazendo o que eles estiverem fazendo. E aqui nós temos várias figurinhas que interpretam isso. Profissão, a própria religião, onde quer que eles estejam, sejam filhos rendidos ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos encerrar nossa reunião com muita alegria no coração, cantando Deus, somente Deus. E até o dia 7 de dezembro, se Deus assim permitir, teremos mais uma reunião. Deus abençoe a todos vocês e até o dia 7 de dezembro. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará.